Espírito Santo, repousa, repousa sobre nós. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Ouça, cante. Espírito Santo, repousa sobre nós. Canta. Sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa, repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como se fosse língua de fogo, se repartiu sobre todos eles. Mas foi sobre todos eles de forma unânime. E começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, unânimes. E daqui também todos cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhe concedia e que falassem. Todos unânimes, todos unânimes, todos unânimes, todos unânimes, sem exceção de ninguém, sem exceção de raça, sem exceção de nada, mas todos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós convidamos agora todos os nossos irmãos aqui presentes a estenderem as suas mãos sobre o nosso pregador, também sobre a Kátia, que irá fazer a tradução para nós. E eu te convido, solta a tua voz, vamos louvando pela vida deste homem e desta mulher. Louva pela vida desse homem, louva pela vida desta mulher. Que você possa ir louvando ao Senhor, que você possa ir dizendo com tuas palavras: Senhor, nós te bendizemos. Glórias e glórias a ti. Louvado seja teu santo nome, Senhor, pelo serviço, pelo coração aberto, pela doação, Senhor, deste teu filho amado e desta tua filha amada, Senhor. E vai orando no Espírito, dando graças a Deus. Levanta os teus braços, solta a tua voz. E com suas mãos estendidas, vamos pedir nesta manhã que o Espírito Santo se derrame sobre este nosso irmão. Que esta manhã o Senhor envie do céu, do trono de vossa glória, o seu Santo Espírito, para que junto dele nesta manhã tome parte em toda esta pregação, para que esta manhã o Espírito Santo lhe conduza e que ele seja o reservatório da graça de Deus para cada um de nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos: enviai, Senhor, do céu, do trono de vossa glória, o teu Santo Espírito, dando a este nosso irmão a unção, o poder. Coloca, Jesus, os teus anjos sobre este lugar, Senhor. Que ele seja para nós mais do que um canal de graça, um reservatório da graça de Deus para cada um de nós. Esse mesmo Espírito Santo que veio em Pentecostes seja derramado sobre ele. Que a plenitude do Espírito Santo se derrame sobre a vida do nosso irmão nesta pregação. Pedimos tudo isso, Pai amado, em nome de Jesus.
pelas mãos da bem-aventurada, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Katia and I from Caris International want to congratulate you on the occasion of the Golden Jubilee of the Catholic Charismatic Renewal. Kátia e eu, que somos do Caris Internacional, queremos dar os parabéns a vocês por este jubileu de ouro, né, da RCC Pernambuco. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Hallelujah. Honestly speaking, it makes me nervous because I have as translator a famous speaker herself. Ele está dizendo que, para falar a verdade, ele está um pouco nervoso, porque ele está tendo agora como tradutora uma grande pregadora, uma pregadora conhecida. It's my pleasure. É uma honra para mim. But we have the privilege of serving the Lord together on Caris International. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor juntos no Caris Internacional. Friends, the theme of this teaching is taken from Romans chapter 8, 31 to 39. O tema dessa pregação foi tirado da palavra em Romanos 8, the verses 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. The caption is, nothing will separate us from the love of Christ. E a palavra diz que nada nos separará do amor de Deus. Amen. Amém. Amen. So I want you to listen to the key passage of our theme, that is Romans chapter 8, verse 35, 38 and 39. Eu quero que vocês então agora possam se aprofundar nessa palavra que dá origem ao tema dessa pregação, que é Romanos capítulo 38, Romans 8, 30, 35, 35, 38 and 39. 38 a 39, Romanos 8, versículos 38 e 39. 35? Yeah. Yes. Então nós vamos proclamar juntos, amém? Então Romanos 8:31. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Palavra até 39. Also 38 and 39. Yes. Então vamos para o 38, gente. Eu fiquei com 31 na cabeça, mas vamos lá para o 38 e 39. Pois eu estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do Senhor. Amen. What a beautiful word of God to reflect
as we celebrate the Golden Jubilee. Que palavra linda para refletirmos, palavra do Senhor, ao celebrarmos o jubileu de ouro. You know, as we were walking together with the Lord for the last 50 years, À medida em que caminhamos juntos com o Senhor nos últimos anos, nos últimos 40 anos, it is possible that some of us are tired, some of us are weak, some of us are discouraged. pode ser que nos últimos 50 anos, né, ao longo do caminho, alguns estejam desanimados, alguns estejam desencorajados, alguns estejam cansados. Some of us are suffering from various problems. Alguns sofrendo por questão de vários problemas. So the Lord is reaffirming His love for us as we begin the Jubilee celebration. Então o Senhor realmente está derramando o seu amor sobre nós ao iniciarmos a celebração dos 50 anos. So shall we say amen to the Lord for this? Vamos dizer amém para o Senhor por isso? Amen. Now we charismatics sing a famous song. Nós carismáticos cantamos uma canção muito famosa. It is in English, but I know it is also in Portuguese. É em inglês, mas eu sei que também existe essa canção em português. The Spirit of the Lord fall afresh on us. O Espírito do Senhor cai sobre nós, desce sobre nós, nos renovando. Melt us, Ele, mold us, ele nos molda, Ele nos invade, fill us and use us. Ele nos preenche e nos usa. And we are asking the Lord, Lord, melt us. E nós estamos pedindo ao Senhor, Senhor, nos molde. How is someone or something melted? E o que é uma coisa ou alguém que está derretido, encharcado do amor de Deus? You need to apply heat. Você, para ter um amor aquecido, né? Você precisa recorrer a um aquecimento, ao fogo. When we sing, because the Lord loves us, Quando nós cantamos, porque o Senhor nos permite, the Lord starts working, answering our prayer. o Senhor começa a trabalhar, a operar na nossa vida, respondendo a nossa oração. Quando a gente diz, Senhor, nos aqueça, Ele começa imediatamente a nos aquecer. We are telling the Lord, melt us, mold us. Nós estamos dizendo para o Senhor, encha-nos, molda-nos. And the Lord starts melting and molding us. E o Senhor então começa a nos aquecer, a nos forjar e a nos moldar. So when the Lord starts melting us, what is our response? E quando o Senhor então começa a nos forjar, a agir em nós, qual é a nossa resposta? Most of the time we become restless. Muitas das vezes nós resistimos a isso. We start grumbling, complaining. Nós começamos a murmurar, a reclamar. Sometimes we say it is because of our sins that we are suffering. Muitas vezes a gente prefere dizer é por causa dos nossos pecados que nós estamos sofrendo. We say it is because of the sins of our ancestors that we are suffering. Esse sofrimento que eu passo agora é por causa do pecado dos meus ancestrais. We say it is because of the people around that we are suffering. Eu estou sofrendo por causa das pessoas que vivem ao meu redor. So now, as we are celebrating the Jubilee, Então, ao celebrarmos este jubileu, the Lord is reminding us o Senhor está nos recordando that some of the hardships and challenges that you are passing through algumas dos sofrimentos, das tribulações pelas quais você está passando, are not curses. não são maldições. O Senhor quer nos recordar isso. They are not punishment for your sins. Não são punições pelos seus pecados. They are opportunities for you to experience His love. São oportunidades para cada um de nós experimentarmos o seu amor que Ele tem por cada um de nós. Amen.
Amém? Amen. You know, those who are the best people in the healing ministry have testified. Então, as pessoas que são os melhores que atuam no ministério de cura, eles testemunham. Maximum healings were about 40% of the cases they prayed for. Testemunham que o máximo de pessoas, por exemplo, 40, pelas quais eles rezam, eles oram. So we need to pray for healing, but every time it may not be God's plan. Sim, você pode rezar, por exemplo, por 40 pessoas pedindo cura, mas na verdade precisamos pedir que o Senhor realize o seu plano na vida de cada um. When we are faced with hardships and challenges and sufferings, Quando nós enfrentamos as durezas da vida, as tribulações, os sofrimentos, we ask God, where are you, God? nós perguntamos a Ele: Senhor, onde Tu estás? You know, Saint Pope Paul VI said, São Paulo VI disse o seguinte: suffering is a mystery. o sofrimento é um mistério. It is a reality where God is hidden, but He is present. O sofrimento é uma situação pela qual passamos, onde o Senhor nos cura, através do qual o Senhor nos cura, e Ele está presente sempre no nosso sofrimento. In 2011, I was in Japan for their conference. Em 2011 eu fui ao Japão para falar numa conferência, num congresso. 4 months before the conference, there was that famous tsunami that hit Japan. 4 meses antes desse congresso, houve aquele tsunami terrível, né, que atingiu o Japão. 20,000 people were killed, 30 mil pessoas morreram. and the tsunami had entered 10 kilometers into the land. E o tsunami, ele invadiu a 10 quilômetros de extensão, entrando terra dentro. And they were without food, without water, without electricity for many days. Eles ficaram sem comida, sem água, sem luz elétrica por muitos dias. So it was after the tsunami, I was addressing them at the conference. Então, depois do tsunami, eu fui até o Japão para este congresso. And I was speaking to them on God's love. E eu falava para eles exatamente sobre o amor de Deus. So in the middle of the talk, I asked them, do you really believe that God loves you? No meio da pregação, eu perguntei para eles: vocês realmente creem que Deus os ama? They said yes. Eles disseram sim. So I asked them, where was your loving God when the tsunami came? E eu perguntei: onde é que estava o Deus que os ama, o Deus amoroso, durante essa tragédia do tsunami? There was absolute silence. E aí, um silêncio absoluto se fez. I asked them again, Perguntei a eles mais uma vez: where was your loving God when the tsunami came? onde estava o Deus que os ama durante esse tsunami? Some of them started weeping Alguns começaram a chorar, because they had lost their dear ones. porque eles haviam perdido pessoas queridas, famílias. Then I asked them a third time, Aí eu perguntei pela terceira vez: where was your loving God when the tsunami came? onde estava o Deus amoroso quando o tsunami veio? And one of them got up Um deles levantou and he said, e ele disse: my God was in the tsunami. meu Deus estava no tsunami. Hallelujah. Aleluia. You know, I remember reading a testimony. Eu me lembro verdadeiramente de um testemunho. The man said, I had a dream. Um homem disse, Dream, in the night. Yeah. o homem disse que ele teve um sonho. In the dream, he's seeing
that he was walking on the sand of the seashore. E no sonho esse homem se viu caminhando na areia da praia. And he said, I was looking back Ele disse, eu olhava para trás and I saw that in some places there were 4 footprints and in some places there were only 2 footprints. e eu vi que numa parte haviam 4 pegadas, mas à frente somente 2 pegadas. Then he realized that is his past life where he was walking. E ele então percebeu que, olhando para trás, que aquilo referia-se à vida dele, como ele caminhava na vida. Then he realized when he was passing through difficult times, there were only 2 footsteps. Depois então ele percebeu que ali, durante a vida, nos momentos em que ele passou por sofrimentos, haviam somente 2 pegadas. But when he was passing through good times, there were 4 footsteps. Mas quando ele estava vivendo bons momentos na vida, voltavam as 4 pegadas. So he complained to God. Então ele reclamou. He said, no, Lord, I know when I was in hard times, you left me. E ele disse, Senhor, ele começou a reclamar com Deus. Quando eu passei pelos momentos mais difíceis, só haviam 2 pegadas, significando que o Senhor não estava comigo. But the Lord said, Mas o Senhor disse, my son, meu filho, when you are passing through good times, quando você estava passando pelos bons momentos, we walk together. nós caminhamos juntos. There were 4 footsteps. Então haviam 4 pegadas. But when you are passing through hard times, Mas quando você estava passando pelos tempos difíceis, I carried you in my arms. eu te carreguei no meu colo. Friends, I want to tell you, Amigos, eu quero dizer para vocês, we experience God's love the most o momento em que nós mais experimentamos o amor de Deus when we pass through difficult times. é quando passamos pelos tempos difíceis das nossas vidas. Now, I want you to refer to Psalm 56:9. Psalm 56:9. Ok. Salmo 56, versículo 9. Open, Salmo 56, versículo 9. open your Bible. Abram a palavra. I hope that is the right verse because Psalm with the translation it could change by a word. It is Yes. English is 56:9. So 56, 9 verse 9. Yes. 56, verse 9. Here I am. Yeah, it says our tears are stored in his vial, in his bottle. Is it that? No, it's not. No. Then No. just look at maybe 8 or 10. Our tears are, It's called My Heart. no, our tears are stored in my bottle. That is what it Yes. says. 56. No, maybe it's another 55. In our Bible is 55. Ah, okay. There is the Psalms Yes. sometimes can be slightly different. Does it say our tears are stored in my bottle? Minhas lágrimas estão. Qual é o versículo? 55:9. Yes. Yeah, see? Yes, I Okay. found it. Yeah, you Na can read. versão nossa aqui do Brasil, é o Salmo 55, porque muda a Bíblia em inglês, às vezes um capítulo atrás ou à frente. Então, é o Salmo 55, versículo 9, ok? Vamos proclamar? Vós conheceis os caminhos do meu exílio, vós recolhestes minhas lágrimas em vosso cantil. Não está tudo escrito em vosso livro? Palavra do Senhor. Now, I want one of you to come up to the stage, volunteer to come up, one person. Eu quero um voluntário para vir até o palco, por favor. Yeah. Can she come up? Você pode subir? Já tem aqui uma candidata. Yes. Come fast.
Yeah, this side. Rapidinho. Tem uma escadinha aqui? Tem aqui. Now, okay, she's coming. Ela está Yeah, vindo she's já. coming, okay. Now, how is this word of God possible? How is this word of God possible? Como que essa palavra de Deus funciona? What is your name? Maria Eliana. Maria Eliano. Okay, you turn that side. Turn that side. Maria Eliano. Maria Eliane. And the word of God says, A palavra de Deus diz: your tears are stored in my bottle. vossas lágrimas, vós recolhestes minhas lágrimas em vosso cantil. How can the Lord say, I have stored your tears in my bottle? Como que o Senhor pode dizer que eu recolhi as suas lágrimas, por exemplo, numa garrafa? Now, did you ever cry? Você já chorou alguma vez na vida? Many Okay, times. okay. There was a time, Almost every day. okay. There were times when Maria Elena was shedding tears. Muitas vezes, né, aconteceram momentos da vida dela em que ela derramou muitas lágrimas. And the word of God says, E a palavra de Deus diz: I have stored your tears in a bottle. eu recolhi suas lágrimas numa garrafa. Now, how can God collect the tears in a bottle? Como é que Deus pode recolher as nossas lágrimas e colocá-las num recipiente como esse? Maria Elena is crying. Maria Eliane está chorando. Now, God is standing here. Deus está aí, de pé, nesta posição. Can He collect the tears in the bottle? Ele pode, desta maneira, recolher as lágrimas dela numa garrafa? Yes or no? Sim ou não? No. So, for God to collect the tears in the bottle, Então, para que Deus possa recolher as lágrimas numa garrafa, the Lord has to come closer, Deus tem que vir bem perto, tem que estar bem perto, hold the bottle like this. segurando a garrafa desta maneira, bem pertinho. Hallelujah. Aleluia! This is what the Lord is saying. I have stored your tears in my bottle. Esse é o Senhor que está dizendo para você: eu recolho as suas lágrimas nesta garrafa. And that is not the end. The Lord is saying, I have counted them. Mas o Senhor não diz somente isso. Ele diz que contou, Ele tem contado cada uma delas. Now, Maria, do you know how many drops of tears you shed so far? E Maria, você sabe quantas gotas de lágrimas você já derramou até o momento? Não, né? She doesn't know. Ela não sabe. Thank you. Obrigada. Now, friends, I have a question. I have a question. Eu tenho uma pergunta, amigos. I want to ask Eu quero perguntar, those who are married and are living together with their husband, raise your hand. aqueles que estão casados e residem junto com seus esposos, esposas, levantem a mão. Wow, only women, only women. Only women. I'm asking only women who are married and Yes. living with their husband, raise the hand. Não, as mulheres que são, agora só as mulheres que são casadas e vivem com seus esposos, levantem a mão. Wow. Okay, put down your hands. Podem baixar as mãos. Now, those who raise the hand, Aquelas que levantaram as mãos, the question is to you. a pergunta é para vocês. How many of you believe that your husband really loves you? Quantas de vocês acreditam
verdadeiramente que os esposos amam vocês? Then raise your hand. Levanta a mão. Wow, there are many women. Big clap. Now my question. Agora minha pergunta. My question to those women who raised the hand now, Aquelas mulheres que levantaram as mãos agora, how many of you think that your husband really knows how many drops of tears you shed from the time you are married till now? Is the question clear? sim, as mulheres que levantaram as mãos, quantas de vocês sabem que os maridos têm a consciência de quantas lágrimas você derramou desde o início do seu casamento até agora? Ele tem essa consciência? Quem? Some of them, very few of them. No. Once again the question. Mais uma vez, I want you to raise the hand. eu quero que vocês levantem a mão. Listen, I want you to raise the hand. Ouçam, eu quero que vocês levantem a mão. If you think that your husband really knows how many drops of tears you shed from the time you are married till today, raise your hand. Ele repetiu a pergunta. Aquelas que sabem verdadeiramente que o marido tem a noção de quantas lágrimas você derramou do início do seu casamento até agora. Só aquelas que sabem, que têm certeza de que o marido sabe quantas lágrimas você derramou. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8. About 8 hands. 8 mãos eu contei. Give a big clap to the husbands. Vocês têm que aplaudir esses maridos. Now, you say that your husband really loves you. Vocês disseram que o marido de vocês ama vocês. But except 8 people, others say that my husband does not know how many drops of tears I shed so far. Então, exceto 8 pessoas, as demais, de uma certa maneira, responderam que os esposos não sabem quantas lágrimas você derramou até hoje. But the Lord is saying, Mas o Senhor está dizendo, listen, the Lord is saying, ouçam, o Senhor está dizendo, I have collected your tears in my bottle. eu coletei as lágrimas de vocês uma por uma na minha garrafa. So where was the Lord when you were crying? Onde estava então o Senhor quando você estava chorando? He was standing by my side. Ele estava de pé bem do seu ladinho. And the Lord is saying, I have counted your tears. E o Senhor está dizendo, eu tenho contado as suas lágrimas. Eu conheço cada uma delas. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Friends, Amigos, I want to tell you quero dizer para vocês that we experience God's love the most que nós experimentamos o amor de Deus ao máximo when we pass through sufferings and pains. quando nós passamos por dores e sofrimentos. Now Jesus told us Jesus nos disse in Luke chapter 9 verse 23, Luke chapter 9 verse 23, em Lucas capítulo 9, versículo 33, Luke chapter 9 verse 23, capítulo 9, versículo 33. Luke chapter 9 verse 23. Ok? Lucas capítulo 9, versículo 33. Ok, here I am. Shall I read? If you want.
Yes, ok? Então vamos proclamar juntos, versículo 33. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Ele não sabia o que dizia. So the Lord is saying, if you want to follow me, take up your cross daily and follow me. It's not the same word. Not the same? Luke 9, Luke 9, verse 23. 33. Or is it 33? Sorry. This is 33. It's not saying that. Okay. It's, But I can translate. no, if I'm you saying read. 23. Is it 23? Did you get 23? Luke 9, right? Now, 23. Yes. É o 23º aqui para gente, para nossa Bíblia. Lucas 9, 23. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Palavra da salvação. So the Lord is saying, if you want to follow me, Então o Senhor está dizendo, se você quer me seguir, take up your cross daily tome sua cruz diariamente and follow me. e siga-me. So you have been following the Lord for the past 50 years. Então vocês têm seguido ao Senhor nos últimos 50 anos. So the Lord is saying, when you are carrying the cross, Então Jesus está dizendo, quando vocês estão carregando a cruz, you are following me. vocês estão me seguindo. I was with you, E eu estive com vocês. and you are experiencing my love. E vocês experimentaram o meu amor. When we look at the Acts of the Apostles, Quando olhamos para o Atos dos Apóstolos, the disciples experienced God's love the most when they were suffering. os discípulos, a gente vê que os discípulos experimentaram o amor de Deus em plenitude durante os momentos de sofrimento. In Acts of the Apostles, chapter 6, E em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, we see that 7 deacons were appointed. nós vimos que 7 diáconos foram eleitos, escolhidos. And the most powerful, anointed one was Stephen. E o mais poderoso, mais ungido foi Estevão. Because the word of God says he was filled with grace and power, Porque a palavra diz que ele era cheio de graça e de poder. and was working great wonders and signs among the people. E ele estava operando grandes milagres, prodígios e sinais entre o povo. But within 1 year after he was ordained a deacon, E um ano depois ele foi ordenado diácono. we see his martyrdom. Vemos então o seu martírio. And when he was about to be thrown down and he was to be killed, Então, no momento em que ele estava para ser jogado no chão, quase na hora da morte, word of God in Acts chapter 7, a palavra de Deus em Atos capítulo 7, 55 a 56 diz: he was filled with the Holy Spirit, ele estava cheio do Espírito Santo. looked up intently to heaven, E ele internamente olhou para o céu and saw the glory of God, e viu a glória de Deus. and Jesus at the right hand of God, E ele viu Jesus à direita do Pai. and he said, E ele disse: behold, I see the heavens opened, eis que vejo o céu aberto and the Son of Man standing at the right hand of God. e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. So when Stephen was facing the martyrdom, Então, quando Estevão estava
diante do martírio, that is the time he witnessed the glory and the love of God. foi o momento em que ele viu, experimentou o amor e a glória de Deus. And we see this happening in the Acts of the Apostles. E nós vimos isso acontecendo em todos os atos dos apóstolos. You know, I want to show you the picture of a sister called Sister Cecilia Maria. Eu quero mostrar para vocês a foto de uma irmã, de uma religiosa chamada Cecília Maria. She was a sister in Santa Fe in Argentina. Ela era uma freira na cidade de Santa Fé, na Argentina. Now, this is the dead body of the sister. Esse é o corpo morto da irmã. Ela já havia morrido aqui neste momento. She suffered from a terrible cancer E ela sofreu, ela foi acometida de um câncer terrível. and died at the age of 42. E morreu com a idade de 42. See the dead body. Veja o corpo morto de irmã Maria Cecília. You know, what a joyful smile on the face. Olha que sorriso feliz no rosto da irmã. She went through terrible sufferings through cancer. Ela passou por sofrimentos terríveis em razão do câncer. But in her pain, Mas em sua dor, in her death, na sua morte, she experienced God's love. ela experimentou o amor de Deus. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. What is happening to you and me? E o que está acontecendo com você e comigo? Now, I want you to refer to the book of Job. Eu quero me referir agora ao livro de Jó. About Job, Job chapter 1, verse 1 says, Em Jó capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Job was a blameless and upright man. Jó era um homem reto, um homem que não tinha nenhuma falta, nenhuma culpa, Who feared God and avoided evil. que temia a Deus e que era firme, distante do mal e do inimigo. So Job was a very good man. Então Jó era um homem muito bom And he was a rich man. e também era um homem rico. The Bible says A Bíblia diz, he had 7 sons and 3 daughters. ele tinha 7 filhos e 3 filhas. He had 7,000 sheep, E ele tinha 7.000 ovelhas, 3,000 camels, 3.000 camelos 500 yoke of oxen, e tinha 500 juntas de boi and 500 she-asses. e 500 jumentas. Now, one day this happened to Job. Mas um dia o que aconteceu com Jó? One servant came from the left, Uma vez que alguém chegou à sua esquerda, another servant came from the right, pela direita, one from the front, um à frente one from behind. e um atrás. Everyone said, your animals are killed or stolen. E todas essas pessoas que se aproximaram ao redor de Jó disseram que todos os animais que ele tinham morrido. Your sons and daughters died. Os seus filhos e filhas também morreram. Tudo que você tinha, filhos e filhas, animais morreram. It all happened in a few minutes. E tudo isso aconteceu em minutos. What did Job do? E o que Jó fez? Job said, Jó disse: naked I came from my mother's womb, nu eu vim do ventre da minha mãe, naked shall I return. e nu também voltarei. The Lord gave, O Senhor deu and the Lord has taken away. e o Senhor tirou. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. Job was experiencing God's love in that great tragedy.
Jó estava experimentando o amor de Deus naquela grande tribulação. That was not the end of the sufferings of Job. Mas esse não foi o fim do sofrimento de Jó. The second phase of his suffering, Agora a segunda face do sofrimento. there were boils on his body. Haviam feridas no seu corpo. He was sitting on the ashes and scraping his body. Ele estava sentado nas cinzas, coçando o seu corpo. But the word of God says he did not curse God. Mas a palavra diz que ele não amaldiçoou a Deus, não reclamou. So Job was passing through great suffering. Então Jó estava passando por grande sofrimento. And that is the time he expected some kind of a consolation. E houve um tempo em que ele esperava algum tipo de consolação. He had only his wife. Ele tinha somente neste tempo a esposa. He expected his wife would console him. Ele esperava que a sua própria esposa pudesse consolá-lo. But the wife was accusing him. Mas o que a esposa estava fazendo? Acusando-o. Do you still persist in your integrity? Você ainda persiste na sua integridade? You curse God and die. Você mente, a esposa dizia para ele, você ainda persiste na sua integridade? Você amaldiçoa a Deus e mente. What a painful moment for him. Que momento doloroso para ele. But what did Job do? E o que Jó fez? Job told his wife, Jó disse para sua esposa, shall we receive good at the hand of God? recebemos o bem da mão de Deus? Shall we also not receive evil? Também não receberemos o mal? Job did not curse God. Jó não amaldiçoou a Deus. Then his friends came, 3 friends. Então 3 amigos de Jó, He was expecting they will console him. Daily. He thought they will console him. Ele achava que o inimigo iria consolá-lo. But they told him, what you are suffering is because of your personal evil doing. E os amigos, esses 3 amigos, disseram para ele que ele estava sofrendo por causa do mal que estava agindo através dele. But the word of God says, Job told his friends, Mas então foram acusações. A palavra de Deus diz que Jó disse aos seus amigos: after my skin has been destroyed, depois da minha pele ter sido destruída, I shall see God in my flesh. eu vejo Deus na minha carne. Amen. Amém. Even in the face of those sufferings, Job was able to experience God's love. Mesmo diante daquele sofrimento, Jó continuou tendo essa experiência do amor de Deus. We see that the Lord asked Job to pray for his friends. Ele pediu a Deus, inclusive, que orasse, que intercedesse pelos amigos dele, por esses 3 amigos. He prayed for his friends. Ele então pediu a Deus a graça de poder orar por esses 3 amigos, e ele orou por esses 3 amigos. Job chapter 42 verse 10. E Jó disse para eles a seguinte coisa: The Lord restored everything back to Job and gave him double. E o que aconteceu depois disso? Deus restaurou Jó e deu a ele o dobro do que ele tinha, restituiu a saúde e todos os seus bens em dobro. Hallelujah. Aleluia. You know, Job had 7,000 sheep. Lembra, Jó tinha 7.000 ovelhas. He got 14,000 sheep. Ele recebeu de Deus de volta 14.000 ovelhas.
he had 3,000 camels, Ele tinha 3.000 camelos, and he got 6,000 camels. recebeu de Deus 6.000 camelos. And his sons and daughters were the most beautiful in the world. E os filhos e filhas eram os mais belos do mundo, de Jó. So what I want to tell you is, Então, o que eu quero dizer para vocês? if you are passing through suffering, Se vocês estão passando por algum tipo de sofrimento, as you are walking with the Lord, uma vez que vocês estão caminhando com o Senhor, if you have been discouraged, se você estiver desanimado, if you have been facing challenges and problems, se você estiver enfrentando desânimo, desafios, problemas, write in your book, escreva no seu livro. it is going to be a blessing. Tudo isso que você está passando, escreva no seu caderno, se transformará em bênçãos para a sua vida. Now, is there anyone here who does not have a suffering? Tem alguém aqui que não tem nenhum tipo de sofrimento, nada de sofrimento? Anybody? Ele quer que alguém aqui que não tem sofrimento nenhum na vida, levante a mão. Em nenhuma área da vida. So all of us have sufferings. Então todos nós temos sofrimentos. But what do we do with the suffering? Mas o que nós fazemos no sofrimento? I want to share a testimony with you. Quero partilhar com vocês um testemunho. You know, in 2001, I was chosen as the national coordinator of the renewal in India. Em 2001, eu fui eleito para ser o coordenador nacional da renovação carismática da Índia. I was working in the Parliament of India. E eu trabalhava no parlamento da Índia, no parlamento indiano. I had my wife and 3 children. Eu tinha minha esposa e 3 filhos. And they were small and going to school. Eles eram pequenos ainda, frequentavam a escola. So I had too many things to do. Então eu tinha muitas coisas para fazer. But my wife was taking care of the family and the children. E quem cuidava então das crianças e da família era minha esposa, por causa do trabalho. So I had time for the ministry to coordinate the national renewal. Então eu tinha tempo para exercer o meu ministério como coordenador da renovação. But 6 months after this, Mas 6 meses após essa nova missão dele, my wife became ill. minha esposa ficou doente. I took her to the hospital, Eu a levei para o hospital and the doctor said, e o médico disse: your wife is suffering from cancer. a sua esposa está com câncer, sofrendo de câncer. So tears started flowing down my eyes. E as lágrimas começaram a sair dos meus olhos. So I asked the doctor, what treatment? Aí eu perguntei ao médico que tratamento podemos fazer. He said, no treatment, Aí ele disse: não há tratamento, because she is suffering from cancer of the lungs. porque o câncer dela é nos pulmões. She is going to live only 3 months. Ela vai viver por apenas 3 meses. The greatest tragedy in my life. O maior desafio que eu já enfrentei na minha vida. The Lord just chose me to coordinate the renewal at the national level. O Senhor tinha acabado de me escolher, de me chamar para coordenar a renovação em nível nacional. My wife was my greatest support, E o meu maior apoio, suporte era minha esposa. and the doctor is saying your wife will live only for 3 months. E os médicos estão dizendo: sua esposa só vai viver por 3 meses. Hallelujah. Aleluia. You know, we started our journey together as my wife was suffering from cancer. Começamos então a nossa jornada juntos, ele e a esposa, passando por esse sofrimento do câncer. We had some treatments. Ela passou por alguns tratamentos. So many people were praying for
her healing, tantas pessoas oraram pela cura dela. I was reciting even up to 25 rosaries a day. Eu rezava 35 terços por dia. My children were fasting and praying for the healing of their mommy. Meus filhos estavam jejuando e orando pela cura de sua mãe, But her condition was growing worse. mas as condições só pioravam. Because of the pain, she could not lie down and sleep. Por causa da dor que ela sentia, a única coisa que ela conseguia fazer era ficar deitada e dormir. I dormindo. remember putting my arms around her in the night and praying together. Eu colocava meus braços ao redor dela durante a noite e nós orávamos juntos. One day I was sitting in the chapel alone and praying. Um dia eu estava sentado numa capela sozinho e orando. And that is the day I heard for the first time God the Father speaking to me. E foi a primeira vez que eu ouvi Deus Pai falando comigo. I was telling the Lord, Eu estava dizendo para o Senhor: Lord, all of us are crying out and praying to you for the healing of my wife. Senhor, todos nós, muitos estão clamando e te pedindo pela cura da minha esposa. But you are silent. Mas o Senhor está em silêncio. And God the Father spoke. Deus Pai falou. God the Father told me, Ele me disse: my son cried out and said, meu filho chorou também. may this cup pass from me. May this cup, may Okay. this cup in the Yes. Garden of Gethsemane. Esse cálice, ele bebeu esse cálice por mim. And I was silent E eu fiquei em silêncio. because I had great plans for my son. E ele disse: porque eu tinha grandes planos para o meu filho. That is the time God the Father chose to speak to me directly. E esse foi um momento que Deus Pai escolheu para falar comigo pessoalmente. Those were anxious days, Aqueles foram dias de muita ansiedade, painful days, dias de muita dor, sleepless nights. noites sem dormir. I was with my wife in the hospital, E eu fiquei com a minha esposa no hospital. and 24 July 2002, E no dia 24 de julho de 2002, my wife called me to come closer to her. minha esposa pediu que eu me aproximasse dela. She was finding it difficult to breathe. Ela estava tendo muita dificuldade para respirar. I held her like this in my arms. Eu a segurei desta maneira nos meus braços. She was on the hospital bed. Ela estava no leito do hospital. I had the rosary in my hand. Eu tinha um terço na minha mão. I was reciting the rosary, E eu estava rezando, recitando o terço, asking the Lord to heal her. pedindo ao Senhor que a curasse. But that was not God's plan. Mas aquele não era o plano de Deus. My wife passed away in my arms. Minha esposa morreu nos meus braços. And I remember laying the dead body of my wife back on the hospital bed. Lembro que eu então fui tocando o corpo morto da minha esposa naquele leito de hospital. Friends, that was a very painful moment in my life. Irmãos, essa foi um tempo muito doloroso da minha vida, She had left me. porque ela havia me deixado. She had left our 3 small children. Ela tinha deixado nossos 3 filhos. But I want to tell you, Mas eu quero dizer para vocês, that was the greatest moment in my life aquele foi o maior momento mais importante da minha vida, when I experienced God's love and consolation. porque foi o momento em que eu experimentei a plenitude da consolação e do amor de Deus por mim. The following days were not easy Os dias que se seguiram não foram fáceis, because
I was alone. porque eu estava sozinho. I had 3 children. Tinha 3 filhos. I had to be the father and the mother. Eu tive que ser o pai e a mãe. I had my full-time job in the parliament. Eu tinha meu trabalho no parlamento, era o dia inteiro. I had to also organize the renewal in the nation. Eu também tinha que organizar, cuidar da renovação em todo o país. I did not know what to do. Eu não sabia o que fazer. So I started asking the Lord, Então eu comecei a perguntar ao Senhor: Lord, what shall I do? Senhor, o que farei? O que eu devo fazer? Shall I resign as the national chairman of the Catholic Charismatic Renewal? Eu devo renunciar à coordenação da renovação carismática da Índia? And that is the time the Lord spoke to me through Romans chapter 8. E foi um momento em que Deus falou comigo através de Romanos capítulo 8, Verse 35 to 39. 35 a 39. O Senhor falou comigo através de Romanos 35 a 39, que nós já proclamamos, mais outra vez. Romanos 8, 35 a 39. You just heard that was being read. Vocês já ouviram that I was being? So the Lord was telling me, nothing will separate you from the love of Christ. Foi nesse momento em que ele perguntava a Deus que o Senhor deu a ele essa palavra: nada nos separará do amor de Deus. So I decided to continue as the national chairman of the renewal. Então, a partir disso, eu decidi continuar como coordenador nacional da renovação carismática. After a year, the Lord brought someone else into our life. Depois de um ano, o Senhor trouxe uma outra pessoa para a nossa vida. And she's here with me. E ela está aqui comigo. She's there with me. So Ela está aqui comigo. she's Elsa. Elsa. A Elsa está aqui, olha. And when I look at my life, E quando eu olhei para a minha vida, it is just like the life of Job. foi exatamente, eu vi na minha vida a vida de Jó. The Lord took away, O Senhor tirou, but the Lord gave back double. mas depois o Senhor me deu em dobro. Beautiful. It is like the offer in the supermarket. É como uma oferta no supermercado. Buy one, get one free. Compra um e ganha o segundo gratuitamente. Produto. So when Elsa came, she had a son. Quando a Elsa veio para a nossa vida, ela tinha um filho. She had lost her husband when she was 25 years old through an accident. Ela havia perdido o esposo em um acidente quando ela tinha 35 anos de idade. The Lord united our family so well. O Senhor uniu a nossa família de tal maneira, tão bem. She is an excellent intercessor. Ela é uma excelente intercessora. So I say, I am blessed with 2 wives. Eu digo que eu fui abençoado com 2 esposas. One in heaven, she's interceding. Uma que está no céu intercedendo por nós. There is another on earth, she's interceding. E uma na terra que está intercedendo também. And that is my strength. E essa é a minha força. But today, friends, when I look back, Mas, amigos, quando eu olho para trás, I can say with confidence, eu posso dizer com confiança, all that I passed through tudo aquilo pelo qual eu passei turned out
to be a blessing. se transformou numa grande bênção para mim. Turned out to be a blessing, and it is a blessing for us and a blessing for others. Se transformou numa bênção, e é uma bênção para nós e uma bênção para a vida de muitos outros. So I want you to stand up. Então quero que vocês fiquem de pé. You know, some of you may be passing through difficult times. Talvez alguns de vocês estejam passando também por tempos difíceis. Some of you may be discouraged. Talvez alguns estejam desanimados. Some of you may be in pain. Talvez alguns passando momentos de dor, profunda dor. Some of you lost your dear ones. Talvez alguém aqui tenha perdido também entes queridos. So as we are celebrating the Golden Jubilee, Então, ao celebrar esse jubileu de ouro, maybe you have a lot of sufferings that you went through. talvez você esteja entrando ou passando por muitos sofrimentos. I ask you to please keep both the hands on your chest. Eu peço que vocês coloquem a mão agora no peito. And right now, think of two sufferings that you are passing through. E pensem agora em 2 sofrimentos pelos quais você possa estar passando. 2. Maybe it relates to the renewal. Talvez esteja relacionado à renovação carismática, esse sofrimento. Maybe it is personal. Talvez seja um sofrimento pessoal. I want you to recall to mind these anxieties and sufferings. Eu quero que você traga à sua mente agora esses sofrimentos que você tem passado. The Lord is telling you that I love you. Neste momento o Senhor está te dizendo, eu te amo. The Lord is telling you that I have allowed this in your life for your own salvation. O Senhor está dizendo, eu permiti que isso acontecesse na sua vida para a sua salvação. I have allowed this in your life for the salvation of others. Eu permiti isso na sua vida para a salvação de outros. The Lord is telling you, in this suffering and anxiety, I love you. Neste sofrimento que você está passando, eu te amo. So as the music ministry takes the song, Eu quero que peço ao Ministério de Música que cante uma canção. let us experience that abundant love of the Lord being poured out on you. Para que experimentemos esse amor abundante de Deus sendo derramado sobre todos nós. In these sufferings, there is the powerful hand of God. Neste sofrimento há a mão poderosa de Deus. Suffering is a mystery. O sofrimento é um mistério. And the Lord is allowing this in your life, E o Senhor está permitindo isso na sua vida, that it may turn out to be a blessing and grace. para que isso se transforme numa bênção e numa graça. So we surrender these sufferings as we join the music ministry. Então, ao nos unirmos agora a essa música, vamos entregar esse sofrimento a Deus. Amado meu, quem ousará nos separar? Com a mão no seu coração, mais uma vez, canta isso do começo. Meu coração é teu. Oferta ao Senhor agora o teu sofrimento, a tua dor. Talvez você veio para aqui pedindo ao Senhor para tirar a dor, para aliviar a dor, e o Senhor está dizendo: não, nessa dor está a manifestação do meu amor. Mas pede socorro a Ele, pede a Ele a graça de suportar. Podem nos separar,
Diga para Ele que no meio desse sofrimento você é dele. Diga isso para o Senhor. Senhor, no meio desse sofrimento eu quero permanecer contigo. Eu quero estar contigo, Senhor. Não me deixe fugir, não me deixe correr. Nada disso pode nos separar, irmãos. Levanta suas mãos lá no alto. Diga para Ele agora, solte o seu grito agora, sou todo teu. Amado meu, quem ousará em nos separar? Em nos separar, nada nos separa. Vamos cantar isso mais uma vez. Sou todo teu. Você pode cantar isso com toda a força agora. Você pode deixar brotar agora de dentro do seu peito essa certeza que você é pertença de um Deus que estava no tsunami, de um Deus que está no sofrimento, de um Deus que te carregou nos momentos de maior dificuldade, de um Deus que está aqui agora amparando no cantil suas lágrimas. Levanta os seus braços, meu irmão. No mundo espiritual é assim que a gente vence. Levanta os seus braços e profetiza isso agora. Sou todo teu. Sou todo teu. Amado meu, quem ousará, Senhor, em nos separar? Canta isso para o irmão que está do seu lado agora. Canta isso para o irmão que está do seu lado agora. Para ele saber que você tem um Deus. Que você é pertença de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado. Abraça a pessoa que está do seu lado. E canta para ela isso. Sou todo teu. Canta forte com esse irmão agora. Amado meu, quem ousará em nos separar? Diga para esse irmão, nada nos separa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda Jesus! Aplauda o Senhor! Aleluia!